E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do podcast Pipoca Ágil com você aqui no Sabadão Pipoca Ágil na digitaledu.com.br, o nosso site, nosso hub de conhecimento, todo sábado de 9 às 10. Bem legal, com convidados maravilhosos. Inclusive, vem muita gente aqui do projeto Simulação de Projetos Ágeis. Inclusive, temos hoje, né, o convidado, ele está no projeto. E é uma coisa especial porque ele está fora do Brasil. O Pipoca Ágil está fora do Brasil, simulação, né, de projetos ágeis. E é interessante que eu estou trazendo o pessoal de simulação, inclusive semana que vem vai estar um time aqui. Tá? Vai ser bem legal, vai ser maneiríssimo. Já acho que já é o terceiro ou quarto time que vem aqui, né? Mas a parada é o seguinte: vem para cá, para Digital Edu. Se você estiver aqui no LinkedIn, no YouTube, tá? Vem para digitaledu.com.br, que é legal, porque aqui tem o quê? Tem galeria de fotos, você pode tirar uma foto com o nosso frame aqui, sábado Pipoca Ágil, postar, né, lá no LinkedIn, nas suas redes sociais que você esteve com a gente. E é legal que no finalzinho, 5 minutos antes, o Wagner, né, o nosso stakeholder aqui, né, o nosso chefe, o cara, o dono das paradas aqui do Digital Edu, ele libera um link, e esse link dá direito a um certificado de participação. E esse certificado, ele dá direito justamente a você, né, juntar PDUs, tá? Pode ser para o trabalho, colégio, mestrado, aquela coisa de fusão toda que a gente conhece. Então, vem para Digital Edu, que é muito legal, tá? Bom, chega de mimimi, de lero-lero, que vem cá, que eu também quero, eu vou chamar o meu, o Piou, meu camarada, ele está lá na Europa, né? Marcos Siqueira, entre ao palco aqui do Sabadão Pipoca Ágil. Uhul! Olá, olá, Y. Palmas Olá, e olá, tudo, todo cara. mundo que tá nos assistindo aí, nos escutando. Prazer estar aqui com você. Que legal, Marcos. E, Marcos, olha só. Como eu te falei, já até deu spoiler, você está na Europa. Você está aonde na Europa, cara? Pode falar pra gente. Eu tô na Bélgica. Bélgica, isso aí, que Tô legal, na cara. Bélgica. Tá frio aí, cara? Como é que tá o tempo aí, a temperatura? Mais ou menos. A gente conhece o potencial aqui da Bélgica e, por enquanto, dá para aguentar ainda. A gente tá em torno de 9 graus, por aí hoje. Caramba, cara. É. Tá suando, cara. Tá suando, é de nervoso ou de calor É de mesmo? nervoso, acho que a luz aqui também, enfim. Ah, Vai relaxa, que é passar. tranquilo. Cara, está em casa aqui, cara. Aqui é a extensão do Pipoca Ágil, aqui sábado Pipoca Ágil. Para o seguinte, vamos dizer assim, quem é Marcos Siqueira na fila do pão aí? Diga aí, quem é Marcos Siqueira pra gente? Cara, na fila do pão francês, do pão belga, de qual pão que você quer dizer? Qualquer pão aí, o pão. Porque o pão Diga francês aí. do Brasil não existe na França, né, a gente já sabe disso, né. Sim, Não tem o sim. pão francês como a gente conhece no Brasil, na França é totalmente diferente. Mas enfim, tirando a brincadeira, eu sou por formação, sou jornalista, me formei na época dos dinossauros, né, me formei em 2003, então já tem muito tempo isso. E trabalhei muito tempo na área, né, em comunicação e fui, enveredando pelo caminho da comunicação institucional, fiz ali assessoria de imprensa e logo veio a revolução digital. Então, aí veio Orkut, Facebook, etcétera, né, Google Ads. Então toda a parte de comunicação foi meio que de alguma forma se atrelando a essa revolução da tecnologia e quem já tem uma certa experiência, né, como nós, a gente acompanhou tudo isso. Então eu sempre me interessei muito pela tecnologia, por essas áreas, né, digitais e fui enveredando por esse caminho, fiz cursos e passei a atuar mais ligado ao digital, né, e com o passar do tempo fui coordenando equipes, trabalhei, né, na gestão de equipes de mídia, de marketing, comunicação e tudo isso. Até que, há mais ou menos 2 anos eu decidi, falei: "Não, vou passar para a tecnologia, vou migrar para a Que legal. tecnologia de uma vez por todas", porque já era uma coisa que eu sempre gostei, uma coisa que sempre me interessou, mas que eu sempre ficava naquela assim: "Ah, eu já passei da idade de estudar código, programação e tudo mais", então sempre ficava namorando, mas eu falava: "Ah, não". Até comecei alguns cursinhos, eu acho que quase todo mundo que
que entra para a área de tecnologia faz isso, né? Comecei alguns cursinhos de Sim. programação, tal, alguma coisa online, mas não era para mim, né? Eu vim de humanas, cara, eu vou fazer. Então, não deu. E aí, enfim, finalizando, conheci a área da agilidade, né? Que tem esse fator humano incrível, esse fator, né, de gestão, que era uma coisa que eu já estava acostumado a trabalhar, que eu sempre trabalhei com gestão de pessoas, sempre trabalhei com coordenação de equipes. Então, me identifiquei. Achei que era a área que funcionava para mim e ainda mais conectada à parte de tecnologia, que era uma coisa que eu já desejava. Então, falei: "Pronto, vou fazer essa transição", e de lá para cá, né, conheci o Pipoca Ágil. Tô sendo bem rápido aqui, não sei se era para Não, tá resumir. ótimo, tá perfeito, tá tranquilo. Conheci o Pipoca Ágil, fiquei namorando o Pipoca Ágil também durante um tempo, fiquei assistindo você e tal, e os podcasts. Até que eu enviei mensagem, não sabia se tinha times aqui na Europa, acho que até então não tinha, pelo que eu entendi na época. Não tinha não, acho que não tinha não. E aí o Fernando Freitas, que é o nosso Sim, coordenador do Pipoca aqui na Europa, que está em Portugal, ele postou um vídeo no LinkedIn dizendo: "Olha, você que está na Europa, se quiser fazer transição de sim. carreira, quiser trabalhar num projeto de simulação e tal", e eu na mesma hora mandei mensagem para ele, e começamos, né, esse trabalho ali em 2024, né, na verdade, o projeto 24, já mesmo. tem 1 ano e O pouco, projeto mesmo começou em outubro do ano passado, e eu acredito que a gente vai falar mais dele depois, mas só para resumir então, a trajetória tem sido essa, 1 ano É, como PO no Pipoca Ágil. que legal, né, cara. Eu acho que o que motiva a galera é o seguinte, eu estava conversando hoje essa semana eu conversei com um camarada, ele falou assim: "Pô, Y, na boa, cara, o Pipoca Ágil, o simulação de projetos ágeis, é o único que está acontecendo aí, um dos únicos que estão acontecendo aqui no Brasil e fora também, no exterior, que você aprende na prática, tá. Não é um curso, é legal a gente falar para a galera que está escutando a gente ou que vai escutar depois, o simulação de projetos não é um curso, não é um treinamento, é vida real, tá. Então vai muito das pessoas que estão envolvidas. Não tem um professor ali te mandando regra, não tem que falar assim, assado, vai ter que não, cara, vai das pessoas que estão a fim de fazer. Você vê, né, já vamos para o 4º time na Europa. Começou, como você falou, né, com o Fernando foi o cara que eu não sei, cara, foi interessante, não sei como é que conheci o Fernando, acho que foi por LinkedIn, não sei qual foi. E ele propôs o vídeo, e ele fala muito bem também, ele é da área de Muito, comunicação de ele é humanas, não muito é isso? bom. Ele Ele é também muito vem do bom. marketing. E aí o que acontece? Eu falei, caramba, cara, falou super bem, e a partir daquele momento foi o Fernando que foi como é que é, pedra filosofal, né, vamos dizer assim, do Harry Potter do simulação, né. Ele é o cara que mandou lá, e eu achei muito legal. Agora olha só, o que que acontece, né, aí na Bélgica, né, a gente pode falar um pouquinho sobre até de mercado de trabalho na Europa, porque tem muita gente em transição de carreira e às vezes tem muita gente nova querendo sair do Brasil, mas não sabe ainda, né, como é que as coisas acontecem. E é legal a gente ter um Pipoca Ágil aí, na Europa, para Sim. justamente olha, isso aí seria até agência de turismo Pipoca Ágil, arranja emprego na Europa Pipoca Ágil, entendeu. E tá rolando um negócio desse, assim, né, que o Pipoca Ágil dizem que já está sendo conhecido aí na Europa. Você tem um relato, alguma coisa, já conversou contigo, alguma coisa assim? Tenho sim. A nossa equipe é uma equipe multinacional, vamos dizer assim, né, Sim, porque tem pessoas aqui da Bélgica, no caso eu, temos 2 ou 3 pessoas da Itália, temos pessoas de Portugal, pessoas do Reino Unido, enfim, de vários lugares. O relato que eu tenho, principalmente de Portugal, é que muitas pessoas do mercado, né, empresas que estão fazendo seleção e tudo já conhecem, já têm o Pipocage como referência. Então, quando meus colegas que estão lá chegam para fazer uma entrevista ou qualquer coisa assim, e veem no currículo deles que são, né, fazem parte do Pipoca Ágil, já falam: "Ah, a gente conhece o Pipoca Ágil e tal, a gente tem um certo conhecimento, já ouviu falar e tudo", né. Aqui, naturalmente não, porque é uma outra sim, língua, até sim, onde eu sei temos eu e mais uma pessoa que está numa outra squad que eu, na verdade, nem conheço, e então, assim, não deu ainda para ser claro, é. conhecido, mas em Portugal, com certeza, é bastante conhecido.
É bem bacana, né? E você vê como é que são as coisas, né? Muita gente que eu conheço saiu daqui do Brasil, foi para ir para fora, né? E o que você acha aí? Você tem a visão na Europa, ou pode falar da Bélgica, não sei, da Europa em si. Como é que está o mercado aí, cara, para PO, né? O que você acha aí? Pode começar a conversar sobre isso, pode Ibson, ser? eu acho que a presença das equipes de simulação do Pipocage aqui, pelo menos falando da minha squad, é um laboratório para a gente fazer justamente esse termômetro do mercado, né? Algumas pessoas da equipe, nós já temos o projeto já há mais de um ano, né? Completou agora em outubro. Algumas pessoas já se recolocaram, inclusive, dentro da própria função que desempenhavam dentro do Sim, Pipoca. Mas muitos ainda não. Por quê? E isso eu acho que tem muito a ver com a realidade do mercado aqui da Europa, né? Porque aqui, primeiro que a gente não está mais vivendo aquele boom que foi antes de sim. 2022, né? Isso é mundialmente, a gente sabe que teve muitos layoffs a partir de 2022. Pra você ter uma ideia, de 2022 para cá, a gente teve uma diminuição de 28% da oferta de vagas na Europa de uma forma geral, para TI, né? Sim. As áreas de TI. E só do ano passado para cá teve uma diminuição de 12%, né? Então, Nossa, quer dizer, não é uma crise, mas sim. é uma diminuição de ofertas, né? E o que a gente percebe, assim, a gente que está aqui nessa transição, fazendo, né, inscrições e candidatando a vagas, etc., a gente percebe que aqui, especialmente na Europa, que é a realidade que a gente conhece, tem algumas particularidades, né? Uma delas, que eu acho que é muito importante, quem, por exemplo, está no Brasil ou em outro lugar pensando em vir para cá e entrar para essa área, né, de tecnologia, é entender, por exemplo, que mesmo que eu fale inglês, provavelmente no país onde eu estiver vão me exigir a língua local, pelo menos o básico, né? Então, Entendi. por exemplo, às vezes as pessoas dizem, eu falo inglês, eu vou conseguir uma vaga. Não é tão simples, né? Em Portugal tem a facilidade de que é a mesma língua, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, na Alemanha, né, eles são um pouco restritos, eles vão querer que você fale pelo menos o mínimo do alemão. Na Espanha, eles também são muito exigentes com essa questão. Na França. Então você tem que, até porque, por exemplo, no caso do PO especificamente falando, a Nossa, gente vai ter que se desenrolar com os stakeholders, não é só a sim. equipe, né? Então a gente vai precisar realmente dessa língua. Então, o primeiro fator é a língua, que dificulta um pouco esse processo. Tem colegas que estão aplicando, que estão candidatando, mas eles às vezes não falam a língua local. Tem até um inglês e tal, mas não falam a língua local. Segundo fator é a parte educacional, a parte de formação, que aqui na Europa Hum, é muito valorizada. Né? Para sim. você ter uma noção, aqui os cursos acadêmicos, na maioria, eles são chamados de mestrado integrado. Então Ah, que legal, é. você normalmente você já faz ali, né, o que seria um bacharelado no Brasil, uma licenciatura, aqui seriam 5 anos já com um mestrado integrado. Que Então, legal, é. a maioria das pessoas que se formam aqui, os europeus ou pessoas que residem aqui, eles já saem com mestrado da Que faculdade, legal. né? Então Que maneiro. já é um nível a É, mais, né? Algo que no Brasil a gente teria que fazer ali a graduação e depois a pós-graduação, aqui eles já fazem basicamente tudo junto. Um outro fator é que a gente está concorrendo com o mundo inteiro, porque hum, ah, quem não quer vir para a Europa, né? verdade. Pessoal da Ásia, da Índia, enfim, de outros países que querem vir para cá, né? A gente está concorrendo basicamente com o mundo inteiro. Então a gente precisa realmente ter isso em mente, né? Então a concorrência, a qualificação, né? Que seria importante, e levar em consideração também a questão da língua. E isso, só para resumir, é o que às vezes dificulta um pouco, mas mercado existe ainda. Sim, Inclusive, entendi. 57% das empresas procuram profissionais qualificados e não encontram. E aí tem outros Hum, fatores, tem questão de burocracia de imigração, enfim, uma série de outros in fatores. interessante que há muito tempo atrás, no começo do Pipocage, eu tinha um programa chamado Pipocage Offshore.
tá? Aí Uhum. foi num dia que foram dois caras da Inglaterra, dois brasileiros estavam na Inglaterra, né? Aí foi muito legal, a beça que o cara, o- inclusive, quando eu estive ano passado na Inglaterra, esse cara me recebeu lá, pagou o almoço, cara, muito legal, cara. Foi até, me levou até a torre, O Big a Bang. Big Ben lá. Pô, foi muito legal, cara. Foi muito maneiro. E o que acontece? Nesse episódio, ele falou assim, Y, eu sabia inglês direitinho e tudo, mas acho que foi até um amigo dele que falou isso. Eu sabia inglês e tudo, mas na hora da reunião, das reuniões, e eles são POs, né? No caso era PM lá, tem até tem um outro Product de Tech Product, um negócio aí, Tech Product, tinha um termo É. diferente, mas ele tinha que Eu falar tenho muito aqui com. uma série de termos que depois, se você quiser, eu posso passar para o pessoal que são mais usados aqui. Sim. Aí o que acontece? Muito gozado, que ele falou mesmo, Wilson, eu gravava as reuniões e eu, quando chegava em casa, estava com a namorada dele, a gente relia, reescutava de novo. E foi muito gozado que teve um momento que eu falei para uma garota um termo que a garota ficou assim, a pessoa, né? Ficou espantada. Quando ele foi saber, ele estava insultando a garota e era um Caramba. termo que é tipo assim, que nem aqui no Brasil, manga, né? Pode ser manga fruta ou manga camisa. Sim. Sim, sim, sim. Então, mas para o contexto ali, a garota olhou assim para ele, no speak, né, essa palavra, porque ele foi muito gozado que ele ficava muito perdido. Ele ficava perdido pra caramba, mas ele enfrentou direitinho. E com certeza isso deve acontecer direto com a galera aí, né, cara? Esse tipo Sim. de problema de vocabulário, né? Mas diga aí, quais são os tipos de, para um PO aí, quais são as denominações que se Então, aplica eles muito aí? usam. Fiz questão de fazer essa pesquisa para trazer para a nossa audiência aqui, porque eu sei que muita gente que está no Brasil às vezes quer se candidatar, ele vai procurar ali Product Owner e não vai necessariamente encontrar a vaga só com esse nome. Até porque aqui, como você já citou, tem um certo gap. Eles ainda usam muito o termo, por exemplo, Product Manager, com as funções do Hum, PO. Né, isso já é clássico. Aqui as empresas, elas não têm essa rapidez nessa troca dos nomes, nesse avanço dos nomes. Então, muitas vagas de Product Manager, quando a pessoa estiver pesquisando, ela vai olhar lá na descrição e vai ser exatamente o papel do PO. interessante. Hã, outro nome que é usado é Product Lead, né, líder de produto. Digital Product Manager, que é líder gerente de produto digital. Agile Management, que no Brasil às vezes tem um pouco essa função também, mas é mais voltada para o ágil. Aqui eles vão usar Agile Management e você vai ser responsável pela gestão do produto da mesma forma que um PO. Head of Legal. Product e Product Analyst. Então são alguns termos dos principais que eu trouxe aqui para a gente Pô, que saber. legal você falar isso, porque de repente as pessoas estão procurando pelo nome errado, né, cara? Né? Exatamente, Isso é bem exatamente. legal. Pô, interessante. Depois eu até vou falar sobre isso, até num outro episódio, eu vou ter que colocar ela no simulação, tá? Mas a parada é o seguinte, cara, e com relação até, né, é, que você acha assim, né, até assim, um roteirinho da gente aqui, né? Qual é a Vamos lá. dificuldade que está tendo para contratar os profissionais aí? Qual é a dificuldade? Assim, é realmente a língua, como você falou, a certificação, a mão de obra escassa, né? Primeiro, a mão de obra é escassa aqui na Europa, entre os europeus, entre as pessoas que moram aqui, já é escassa, porque eles não conseguem formar pessoas, na quantidade suficiente. Além disso, as pessoas que são formadas aqui, como elas são muito bem qualificadas na maioria das vezes, elas acabam fazendo aquela fuga, né, de talentos daqui. Por Sim, exemplo, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Reino Unido, onde os salários são maiores do que na Europa, bem maiores, né. Se você for ver Estados Unidos, você vai ter ali uma média, não tem esse número exato, mas uma média de uns 120 a 150 mil dólares por por ano, ano. imagino. É. Aqui não. Aqui a média salarial vai ser no máximo uns 85 mil dólares para um PO sênior, né. Na Europa, assim, claro, Você cada vê, país é uma né? realidade. Dá uns 2.000 euros, 3.000 euros, até menos, né? Por mês. Uhum. 2.500, né? Se a É pessoa mais ou ganha menos. o teto aqui, ela vai estar ganhando equivalente a reais a 38 mil
reais por mês. Não, não, tudo bem, mas em euros dá em Em torno euros de quê? dá Três. uma média de 72 mil, que é o que eu coloquei aqui de média, vai dar uns 2.900. É isso aí, perfeito. A É, relação é bem 2.900. diferente, E aí Quer os dizer, europeus acabam indo para os Estados Unidos, indo para o Canadá, indo para o Reino Unido, né? E aí aqui fica aquela concorrência maluca, né? Pessoas do mundo todo se encaixando aqui dentro do mercado da Europa. Outra questão que o mercado tem sofrido aqui é com as barreiras linguísticas, né? E principalmente com a barreira migratória, que agora mais do que nunca tem se tornado um tema muito controverso aqui na Europa, porque a Europa precisa mais do que nunca de imigrantes e nos últimos tempos as questões identitárias e de isso nacionalismo aí. têm, de certa forma, direcionado a Europa na contramão disso. Então, Cara, é um... inclusive, eu acompanho vários sites aí, né? E o interessante é que na Europa está tendo muita invasão de muçulmano, não é querer, né, fazer misoginia, alguma coisa assim, né? Mas tem uma galera muçulmana entrando a beça e às vezes vem imigrantes ilegais, né? Naqueles barcos grandões, né? E só homens fortes, só homens. Não tem aquela migração de família, né? Isso que circula aqui no Brasil, né? O que a gente vê é que na Espanha e em outros lugares estão fazendo com que imigrantes ilegais venham de uma maneira assim que não é uma coisa organizada, vamos dizer assim. Mas fora isso, fora esse lado profissional, você está quanto tempo na Bélgica? Ou na Europa, assim, né? 7 anos. 7 anos? Caramba, cara, pensei que fosse menos. É Não, é mais, mesmo? é 7 anos. 7 anos, caramba, é muita coisa, cara. É tempo pra caramba. Tu vem pro Brasil de vez em quando ou não? Pretendo ir em breve, já tem um tempo que eu não vou. É, porque, não sei se eu falei com você, né, aqui da audiência, eu tenho duas filhas mais velhas que moram fora do Brasil, né? Uhum. Uma mora na Nova Zelândia, vai chegar agora, dia 13, né? Agora, desse mês. Sim. E a outra teve esse ano aqui, né? Uma tá, acho que está 8 ou 9 anos lá na Nova Zelândia, e outra está quase 10 anos, eu acho, não me lembro quanto tempo está na África. E, cara, agora vamos falar um pouquinho da tua vida, assim, que eu falo assim, Uhum, uhum. há mudanças muito grandes aí na Bélgica para o Brasil, hábitos que você teve que. Esse hábito brasileiro, nossa, aqui está bem diferente. Eu me acostumei já com hábitos da Bélgica. Tem alguma coisa, uma particularidade que você pode falar? Que Tem, fazia aqui, não faz aí, ou se adquiriu, que é tem muito diferente. várias, tem várias. Ah, bom, primeiro quero dizer que apesar de decidir ou ter decidido vir morar aqui, eu acho que quem já mora um tempo fora do Brasil, a maioria sempre tem a mesma opinião que eu ouço, né? Que é essa que eu vou dar agora, que é o seguinte: quando você muda, você imigra, você tem algumas coisas em mente, né? Como, por exemplo, o que a Sim, gente costuma chamar de qualidade de vida, sim, ou a segurança, enfim, educação, outras questões como essas que são inegavelmente mais, vamos dizer assim, priorizadas aqui, são mais avançadas nesse sentido aqui, né? Então, quando você muda de país, você só pensa nisso, né? Até porque se você pensar nas outras coisas, você não muda. Mas quando você chega aqui, você acaba valorizando outras questões que no Brasil existiam e existem e que aqui não tem, né. Então, por exemplo, falando da realidade da Bélgica, que eu acho que acaba sendo um pouco semelhante de alguns outros países, aqui as pessoas realmente são muito fechadas, né. Elas aqui para sim, você fazer uma amizade, para você sair, para você, enfim, conviver de fato com as pessoas e ser amigos, né, leva um bom tempo, não vou dizer que não aconteça, mas leva um bom tempo. Então, essa diferença, por exemplo, dessa convivência, dessa afetuosidade, desse calor humano que o brasileiro tem, é muito gritante e é uma coisa que faz muita falta, né, no sentido sim, de hábito, de costume, é uma coisa que faz muita falta, que, por exemplo, na Bélgica, vou citar um exemplo bem banal, assim, mas que me chocou muito, né, é que, por exemplo, se um belga, né, ele sai de casa, ele já tá morando com a sua família e tudo, e tem os seus pais.
ele não chega na casa do pai ou da mãe na hora que ele quer. Ele Hum, tem que agendar esse horário é e mesmo? tem que ter hora para chegar e hora para sair, Que e isso? e Né? se você chega, seja filho, seja quem for, na casa de alguém sem avisar, você não vai ser recebido, né. Interessante. Então é uma diferença cultural, assim, extremamente chocante, e é realidade, e é a verdade deles aqui, é como eles convivem. Então tem vários aspectos, fora todas aquelas outras questões que a gente já sabe, né, que o brasileiro às vezes busca imigrando, né, a gente está cansado de saber disso. Cara, e falar em diferença cultural, recentemente, essa semana mesmo, eu estava vendo no. Eu uso muito o X, né? O Twitter, né? Para Uhum, ver a notícia e tudo, é muito legal. Cara, eu vi uma na África, não sei que país, em que país na África, assim, é uma casa, não é que casa legal, para a África é uma casa boa, pra gente é tipo casa do subúrbio, casa que tem um quintal de terra, né? Mas é uma casa. E tava chovendo. Aí veio uma mulher com uma criança, bebê, cara. E tá chovendo. Ela põe assim o bebê num pano e deixa pegando chuva. Aí tá lá no timeline, né? Falando lá no. A cultura. A cultura é uma coisa que, assim, que choca, né? A cultura choca. Eles, uhum. em determinado lugar na África, não falou qual era o lugar, quando a criança demora a andar, engatinhar, eles colocam na chuva. A Pra ela criança se coloca na incomodar. chuva, pegando chuva mesmo. E chuva forte, não é chuva fininha, não, chuva forte. E aí as pessoas ficam olhando a criança para ver se ela vai virar, se não vai virar, se vai engatinhar. Cara, Caramba. é um choque cultural muito grande, cara. É um negócio assim meio que. Até minha filha mesmo, fora da África, a situação também é bem diferente do Brasil, cultural, com relação a convívio, costumes, tá? E ela fala, nossa, pai, é muito diferente daqui, tá? Tem uns lances lá que são bem diferentes. Ela ficou com saudade. Quando ela veio aqui, ficou um mês, ela ficou com saudade. Pô, tem coisas que são bem Sim. legais na África, mas eu fico com saudade aqui do Brasil das coisas. E é exatamente isso que eu queria destacar, assim, porque eu acho que não adianta eu vir aqui falar dos problemas do Brasil, porque eu acho que a gente já conhece, todo mundo que tá aí Sim, conhece muito bem, né, mas agora assim, falando de quem estava no Brasil e quem saiu do Brasil, eu posso dizer para quem tá no Brasil hoje o seguinte, às vezes a gente faz uma ideia da vida fora do Brasil que não é realidade. sim, isso aí. Né, então assim, se você tem a intenção de emigrar, e eu sou totalmente favorável, porque sua mente ela expande de uma maneira muito Com certeza. poderosa quando você tem esse tipo de experiência, você se supera em dificuldades, você aprende uma nova língua, você começa a funcionar do zero, como se fosse uma criança mesmo. Você começa a entender onde Certo. tira tal documento que é totalmente diferente, quais são os caminhos burocráticos desse país que às vezes no Brasil para você é um pouco mais claro. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: procure saber como é morar fora, como é morar nesse país que você pretende imigrar, né? Inclusive uma dica que eu posso dar, e depois se você quiser eu posso trazer umas outras que eu fiquei imaginando aqui para passar para o pessoal, é que, tenha um foco, sabe, não pensa assim: "Ah, eu quero emigrar, eu vou para qualquer lugar que se abrir para mim agora", né. Não, você precisa se preparar, porque cada lugar é um lugar, não é pensar assim: "Ah, a Europa é a mesma coisa, Estados Unidos, Canadá é a mesma coisa", não é, né. Cada lugar tem a sua particularidade, a sua cultura, a sua língua, né, e saiba que o Brasil também tem coisas que realmente são muito boas, tirando alguns problemas que a gente sabe que são evidentes, né, o Sim, Brasil tem muitas coisas boas e que precisam ser pesadas também. que legal. Tem uma aqui, ó, tem uma pergunta do pessoal lá do Digital Edu, falou assim, o Paulo César Siqueira, ele faz uma observação. A evolução da tecnologia foi muito boa para nos atualizar no tempo através de especialistas da área como você, Marcos, e canais como Toca Ágil. Legal, né? É uma Bacana. observação boa. Obrigado, o Paulo César Siqueira, que você está acompanhando a gente aqui. E é interessante porque semana passada teve um colega meu aqui. Foi semana passada? Foi. Foi semana passada? Foi semana passada. Não, mas que foi depois. Não, mas depois de foi uma Pocahontas e tiveram duas pessoas comentando que vai ser agora na terça-feira, os caras vão vir para falar sobre agilidade, alguma coisa assim. Mas o que eu acho legal aqui nas plataformas, ou seja, tem uma galera assistindo a gente,
deixa eu ver em que canal. Tem uma galera na Digital Edu, no YouTube, e no Wagner Dumont também, tem uma galera assistindo. Galera, vem para a plataforma para ganhar certificado aí de participação, vale PDU, você pode levar para o trabalho, para você dizer que a gente estava falando sobre esse assunto muito legal, que é aqui. Agora, olha só, é interessante, você, jornalista, né? Jornalista? Sim, sim. Foi, jornalista. Inclusive, eu estava até ontem conversando com um jornalista que é pai da colega da minha filha do colégio. Estava conversando com ele ontem, ele foi da Globo, agora está no SBT. O que acontece? Eu acho legal, eu tinha um colega meu que era advogado e ele era PO. O cara mandava super bem nas escritas, amigo. O cara mandava bem a beça. Você acha que facilita bastante, cara, você ter essa carreira, né, essa facilidade de escrita? No caso, né, reportagem, tem que escrever algumas coisas, né? Tem que falar, escrever. Sim, Eu acho muito legal. Você bate muito bem nessa história, legal. sim. Foi fácil assim para ti? Foi. Uma força que eu tenho, né, um ponto forte que eu tenho dentro da função de PO, né, não só a escrita, como a comunicação, a organização das ideias, e o fato de já ter trabalhado também com equipes, né, porque eu já coordenei algumas equipes de comunicação, fazia assessoria de imprensa, então de alguma maneira eu já estava ligado a stakeholders, fazia contato com, né, veículos de imprensa, com setores dos órgãos onde eu trabalhei. Então, assim, esse dinamismo das funções que eu ocupei me ajudaram muito nesse sentido. E de fato, assim, por mais que a gente hoje tenha a inteligência artificial que nos ajuda, eu costumo dizer que para acelerar mesmo o trabalho, Sim. para ganhar tempo, né, e para a gente avançar, a inteligência artificial ajuda muito, mas você tem que saber para onde você quer ir, né, porque senão ela vai te levar para qualquer lugar e nem sempre você vai fazer um bom trabalho. Então, de fato, eu uso muito da inteligência artificial, né, mas, essa característica, essa habilidade da escrita me ajuda muito. É muito legal isso, porque no começo desse ano, né? Assim, você vai ficar sozinho no projeto lá de simulação de projetos ágeis, cara, porque tinha os coordenadores, tinha o mentor, tirei todo mundo, falei, não. É o seguinte, o olho do dono engorda o gado. E realmente. E as pessoas, não, você vai dar conta disso, os coordenadores, isso você vai dar conta? Não, vou dar. Quem me ajuda agora é me ajuda para tudo, entendeu? Inclusive 2025, lá no Simulação de Projetos Ágeis, vai mudar muita coisa. Né? Inclusive, vou até, quem estiver aqui do Simulação escutando a gente, né, aqui no Brasil, a gente vai fazer matrícula, vai ter uma avaliação do time, avaliação individual, vai ter grupos de mentoria, uma coisa assim, né? Vou fazer uma coisa mais encorpada, porque está ganhando uma. Assim, eu já vi muitas dores acontecendo aqui, eu falei, cara, é o momento de mudar. Tá? E falar em mudança, tá? E falar em simulação de projetos ágeis, pode dizer para a gente, para a audiência aí, como é que é o projeto de vocês de simulação em projetos ágeis? Acho que agora é legal a gente começar a falar, Sim, né? A gente pode desenvolver sim, mais. Diga aí. é muito bom. Eu fico muito feliz em falar desse projeto, porque, nós começamos a nossa squad, nossa equipe começou lá em outubro do ano passado, né, e na época, só contando um pouquinho dos bastidores aqui, o Ibsen estava lançando, alguns projetos, e o tema daquele ano era saúde, né, Saúde. eram projetos em saúde. E aí a Sim. gente olhou as ideias, a gente conversou, e na época acho que foi meio que uma sinergia, todo mundo falou: "Não, a gente queria trabalhar com educação e tal, etcétera". E fomos então, desenvolvendo uma ideia nessa área e pedimos para o Y, né, a autorização para a gente mudar o tema, do nosso projeto para EdTech, que é um projeto tecnológico na área de educação. Então começamos uma ideia ali que no início tinha um outro nome, para justamente ajudar profissionais em transição de carreira para a tecnologia a se qualificarem, né, a entender primeiro qual é o caminho, a trilha que ele deve seguir para chegar ao objetivo daquela função que ele pretende alcançar, e segundo, para se qualificar, para ter realmente uma formação adequada, e aí a gente começou a pensar nesse projeto, né, nesse produto. Então foi quando surgiu, né, ali, a princípio com outro nome, como eu falei, e depois a gente apresentou para o Ibsen, e o Ibsen falou: "Cara, eu acho que o Pipoca Ágil está precisando dessa ferramenta, desse braço, né, do Pipoca", que eu acho que vai muito com aquilo que você acabou de falar agora mesmo.
Então a gente criou, ou está criando, vamos dizer assim, né, Y, o Sim. Pipoca Academy, que é um centro de formação, de direção, vamos dizer assim, das pessoas que fazem parte do projeto de simulação do Pipoca Ágil, que vem justamente para capacitar, direcionar e ajudar as pessoas que estão buscando uma transição de carreira ou querendo iniciar de alguma forma na tecnologia. Bem legal isso, cara. E foi bem lembrado, né? Porque quando eu abri essa frente Europa, que foi através do Fernando, tá? Aquele que foi a pedra fundamental, né? Filosofal, né? E do nosso mundo Harry Potter de O simulação, Dumbledore do é o do Dumbledore, Pipoca ele Ágil. mesmo. Isso. Aí, o que acontece? Aí foi até vocês proporam, né? Pô, Wilson, a sinergia, eu acho que a gente tem um contexto da Europa, né? Contexto da galera que está chegando na Europa, o pessoal que quer fazer transição de carreira aqui na Europa, e eu acho que vai funcionar, que vai dar certo mesmo, vai ser na área da educação. Falei, pô, beleza, show de bola, fica com vocês aí, bacana. E é interessante que a sinergia foi tão legal quando eles apresentaram para mim, né? Pode mostrar o site, pode. Pode. Isso que eu ia perguntar agora, eu ia falar agora, essa sinergia foi tão grande que quando eles mostraram o site para mim, pode compartilhar aqui que eu Já vou compartilho a tela, compartilhar, enquanto você vai falando. para ter uma ideia de uma coincidência enorme, até nas imagens, que remeteu muito minhas filhas, né? Aquele modelo lá que você achei bacana. Então você comentou, né? Pô, isso que legal. Então a gente vai apresentar aqui, deixa eu ver aqui, como é que está o projeto deles lá, né? Posso apresentar? Pode, já Vou colocar aqui na compartilhei tela, já. tá? Tá, beleza, vou botar na tela aí. Aí você explica direitinho. Ai, parece até minha filha mais velha, minha filha do meio. Pois, esse aqui é o nosso MVP, né, do projeto, que já está quase sendo entregue, né? É a nossa plataforma de EdTech do Pipoca Academy, é um braço que vai estar integrado, no caso, ao ecossistema do Pipoca Ágil, né? E a gente vai justamente ajudar as pessoas que querem fazer a transição de carreira ou iniciar alguma função em TI a encontrarem realmente o seu caminho nessa jornada, né? A gente vai ter ali cursos e trilhas para front-end, UX e design, programação, data science, mobile, em gestão, inovação em gestão, DevOps, inteligência artificial, né? A gente vai ter as trilhas de carreira, que são caminhos mesmo, né? Quais as habilidades que eu tenho que adquirir, por exemplo, para estar dentro de uma área, por exemplo, como um Product Owner, né? Já que nós estamos falando disso. Então, vou ter que buscar aprender sobre gestão de backlog, priorização de entregas, Scrum e Kanban, né? São alguns dos temas, né? Vamos supor, front-end. Eu vou ter que aprender HTML, CSS, JavaScript, React, acessibilidade e responsabilidade. Então, todo esse caminho ele vai estar descrito aqui dentro da plataforma, né, que a pessoa vai ter acesso. E futuramente, não muito distante, né, Y, a gente vai Sim, estar disponibilizando mentorias especializadas com profissionais de mercado, pessoas que já estão no mercado, que vão estar mentorando as pessoas que querem fazer todo esse caminho. Fora os cursos, né, a gente vai estar levantando. O primeiro curso já estamos preparando, que é o onboarding do Pipoca Ágil. Então, todas as pessoas que querem fazer parte do projeto vão entrar para a plataforma e já vão fazer esse onboarding. É uma sequência de vídeos que o Pipoca já disponibiliza, que o Y já disponibilizou, ele já gravou todos esses vídeos explicando o que é o Pipoca, como funciona, quem é quem no Pipoca, como é que começou. Então, esse vai ser o nosso primeiro curso, que é o onboarding. E essa é a equipe, né, que está por detrás desse projeto, e o formulário de cadastro, que em breve nós vamos estar lançando, de acordo com a expectativa do Y, né, até o final sim, desse ano, início do ano que vem. perfeito. Interessante, né, cara? Você vê, isso quem tá afim de fazer, faz, amigo, não tem jeito, cara. A gente está dando todo o suporte aí, né, mentoria, conversar. Então você vê, por mais que a gente queira oferecer, é por isso que ano que vem vai mudar muito o Pipocarás. Vai mudar pra caramba, vai ser uma coisa bem diferente a abordagem do simulação e projetos ágeis. Porque tem aquilo, né? Para mim,
o primeiro, segundo, terceiro ano, esse está sendo o terceiro ano, 2025, foi tudo um MVP para ver as dores, o que as pessoas precisam. E foi muito legal que tem muita gente, poxa, só para revisitar aqui, 2025, se formaram 40 times. Quer dizer, Caramba. 40 times. Não é que todos Quase os dobrou, né? times. Dobrou, perfeito. Não é que todos os 40 times continuaram, teve time que foi embora. Hoje, por exemplo, foi até legal você falar nisso. Hoje, por exemplo, às 8 horas da manhã, eu estava com a segunda reunião, né, para tentar fazer o kickoff. Na primeira reunião, o PO não apareceu a tempo, tá? E eu tinha episódio. Aí eu falei, meu amigo, não dá para eu explicar em 10 minutos, tá? E eu só quero falar do projeto quando o PO está presente. Não adianta eu falar com SM, com QA, não adianta, eu vou ter que falar de novo tudo para o PO. Aí marcamos, agendamos para hoje. Cara, os PO, um desistiu e o outro não veio. Aí, quer dizer, eu vou dar a terceira chance para o time, né? Aí foi, a galera veio, é uma galera muito bacana, veio, e eu expliquei para eles, né? E eu tenho que ser rígido nisso, tá? Não, eu não posso chegar, o Marcos, não, vê aí, depois vocês procuram um pior, vai dar zebra, vai dar confusão, né? E eu falei com eles, então eu vou até estar empenhado mais, né? Para justamente ajudar eles, realocar eles, até desfazer o time deles, realocar em outros times, porque ano que vem eu não vou. Vai entrar quem tá afim, tá? Porque, poxa, você vê, a galera acordou cedo, veio aqui esperando, e foi avisado, cara, a semana toda. Gente, tem que vir. Avisa quando tem. Então vai mudar um pouco para engajamento das pessoas. Mas interessante, Marcos, que esse projeto, como vocês falaram, foi, cara, que legal, cara, eu nunca tinha pensado, né, de uma forma, ter esse tipo de, assim, né, uma coisa mais concreta. Porque isso tudo que está acontecendo em Pocahontas, assim, no Simulação de Artes, cara, nunca foi pensado antes, planejar, pô, acho que eu vou fazer isso daqui a 2 anos. Não, cara, as coisas foram surgindo. E eu acho Sim. bacana até esse tipo de surgimento. Então, Incrível. Só fazer uma observação, Ibson, pode, rapidinho. claro, pô, fale à É, vontade. a gente está muito feliz com o resultado, né, do nosso trabalho até aqui. Eu acho que eu posso falar por toda a nossa squad, que a gente, como você falou, assim, tem muitas dificuldades no meio do caminho, principalmente se tratando de um trabalho voluntariado. A gente teve algumas pessoas que, felizmente, né, foram realocadas no mercado, não conseguiram continuar com a gente por uma questão de limitação de tempo, de Sim, disponibilidade. Outras, poucas, não tiveram realmente o compromisso, a vontade que é necessária. Mas assim, a gente chegou nesse resultado agora, tem alguns incrementos ainda que vão ser feitos para a gente poder realmente lançar esse site, essa ferramenta, né, vamos dizer assim. E eu queria até convidar o pessoal que está nos assistindo, que é do Pipoca Ágil, né, para dar um feedback aí para nós, fala aí nos comentários se você acha boa ideia, se seria bom para você, se serviria para você de alguma forma, né, essa ferramenta de educação, porque algo que eu percebo às vezes, falando especificamente do nosso time, é que havia desde o início algumas necessidades, principalmente na área de agilidade, o pessoal ainda não compreendia muito bem como que funcionava a questão da agilidade, tinham bons profissionais, mas que não entendiam ainda o framework, não entendiam de Kanban, não entendiam de Scrum, e esse trabalho foi sendo feito e está sendo feito até hoje, né? Mas, por exemplo, com essa ferramenta, a gente vai poder atender isso melhor. Eu acho que tem algumas squads, algumas equipes que talvez estão patinando um pouquinho nessa questão aí, né? Porque, sim, pelo menos o que eu vi no nosso time, o mais difícil não é o código, o mais difícil não é a escrita, o mais difícil não é isso. O mais difícil é coordenar tudo isso para fazer com que dentro do framework que a gente se propôs a trabalhar, resulte em alguma coisa, como o produto que a gente está chegando, graças a Deus, perto de entregar. que Então, acho legal, que se vocês que já estão no projeto, que têm vontade de estar no projeto, dá um feedback para nós aí, diz o que vocês acham, que isso é que importante para a legal. gente seguir. É bem bacana isso, cara, e interessante. Vou remover. Tem mais uma tela? Não, só por enquanto Não, isso não, aí, não, né? só isso, pode tirar. Tá, então deixa eu tirar aqui pra gente voltar nós dois. Pô, parabéns, né? Pô, já falei com vocês já, mas Bacana, achei bem obrigado. legal. Falei, cara, Parabéns para a fiquei até equipe também. emocionado. Fiquei até emocionado. Falei, cara, aonde chegou? Eu não tinha programado nada disso. E é interessante nas conversas que eu tenho, quando eu converso com as pessoas assim, em alguns lugares,
Eu falo, cara, eu planejei muita coisa, mas muita coisa deu errado. Estamos indo, estamos indo. Eu nunca pensei, cara, como é que pode, cara? Porque o projeto, o Simulação de Projetos Ágeis, surgiu do quê? Tem uma semana, 3 anos atrás, com uma semana, 10 pessoas querendo informações sobre Scrum Master, PO, QA. Foram 10 pessoas em 5 dias. E, cara, eu vou reunir essas pessoas para conversar, começar a ter reuniões. Aí que veio depois que eu comecei a fazer o meu site, o primeiro site do Podcast foi eu que fiz, no Wix, Uhum. tá? Testando até para saber se eu conseguiria fazer um site para um amigo meu, que ele pediu, você só consegue fazer, um amigo de infância. Acabei não conseguindo fazer para ele, mas eu fiz o meu. Falei, cara, que legal, pago o URL, fiz tudo no code, né? Mas aí depois falei, caramba, aí as coisas foram surgindo até chegar aonde está chegando na Europa e agora, né? Se der tudo certo aí ano que vem, tenha o Pipoca Ágil, né? O Pipoca Academy, né? Tenha Uhum. para a gente começar já a direcionar, porque, como eu te falei, 2026 vai mudar muita coisa. E vai ser uma coisa assim, não vai virar um curso, não vai virar um treinamento. A essência ainda continua de simulação, porque o curso e o treinamento, né? Ele limita muito essa espontaneidade e os problemas que acontecem no Uhum. simulação, né? Eu acho que a simulação em si não tem como ensinar, porque É, a simulação é uma prática, né? O isso. próprio projeto é uma prática, e essa é uma vantagem que eu vejo aqui no Pipoca, porque a gente sempre fala muito isso na nossa time, né? A gente fala, olha, aqui a gente tem a oportunidade de errar, né? Porque uma Sim, coisa é você errar dentro do projeto de simulação, outra coisa é você errar lá no mercado. Então, verdade. essa liberdade que o projeto dá para as squads é muito boa. Algumas pessoas podem ver isso de uma forma negativa. "Ah, a gente não está sendo acompanhado como deveria, a gente não está sendo direcionado como deveria", mas como você falou, não é um curso, né? Ninguém É aqui isso está aí. pagando para ser direcionado, ensinado. A plataforma, inclusive, o Pipoca Academy, vai vir para dar esse suporte, Isso. né? Caso as pessoas tenham essa necessidade, vai ter ali alguns mini cursos, vamos dizer assim, que ela vai poder acessar, como hoje, por exemplo, a gente já tem os vídeos do Pipoca que você faz, né? Perfeito. Vai ser uma organização, né? Mas é uma organizada, e eu acho legal isso, porque a tendência, né? Porque na realidade, assim, eu não sabia se tinha demanda isso. Não sabia se tinha demanda. Então não adiantava estruturar uma coisa gigante para chegar na hora assim, caramba, será que vai ter alguém que vai querer? Então eu senti que aos poucos, por isso que agora em dezembro a gente vai dar eu vou dar umas férias em dezembro, né? Não quero falar sobre o projeto em si, assim, ser mentor nem nada, vou pedir, galera, Uhum, não, vamos uhum, falar em janeiro, mas eu vou estar programando toda essa mudança que vai ter no Pocard aqui no Brasil, tá? As pessoas como vão entrar aqui, como é que vai ser, volto a dizer mais uma vez, vai ter avaliação do time, de pessoas, porque eu posso indicar para os lugares, muita gente pede indicação para mim, se tem alguém do Pocard que é um bom SM, um futuro SM aí, um PO legal e tudo, as pessoas vêm falar comigo. Então eu sou uma porta de entrada também para futuras alocações. Então isso tudo, e também eu estou me propondo ano que vem eu fazer semanas de cursos, né? Falar sobre Inception, falar como escrever a história do usuário, como é que é um roadmap, isso tudo vai estar incluído num pacote que as pessoas vão ter que se matricular para entrar no podcast. E é legal a gente eu estar dizendo isso agora para não ser uma novidade. Pô, você não sabia que vai ser assim? Não, aqui no Brasil vai fazer o seguinte, quem está afim de entrar e participar vai ter que se matricular, aí eu vou passar todos os benefícios, inclusive até fazendo uma relação porque a gente tem que comparar com o que tem no mercado, tá? Eu fiz um benchmark aqui muito fajuto, mas os cursos que tem aqui são cursos, treinamentos, e caramba, cara, não é desmerecendo os cursos, pelo menos, é tranquilo. Mas o Simulação de Projetos Ágeis, como você falou, ele te dá essa liberdade de você viver a vida real com esses problemas, que o curso não rola problema. O curso é aquilo, leu, escreveu, fez a prova. é. Agora, esse dia a dia das pessoas saírem, é brigar, essa confusão de atraso, o cliente não gostou, né? Pô, não é nada disso, né? E isso acontece aqui, é bem legal.
Marcos, olha só, estamos chegando no final aqui, né? Tem 50 minutos aí. Eu vejo que está no final porque tá dando fome, né, cara? Fico com fome também de manhã. Eu tomei um cafezinho, beber água aqui, dá fome depois, né? E eu queria o seguinte, cara, agradecer a sua presença, mas você pode dar um pitch aí de 1 minuto? Indicação de pessoa, para as pessoas, como é que... Diga aí, fale o que você quiser aí sobre o dia de hoje, Bacana, né? bacana. Primeiro quero agradecer, dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, Ibson, né, e com a audiência. Quero dizer que eu sou fã do projeto desde antes de entrar e depois que eu comecei a participar, houve várias oportunidades para desistir, né, como em qualquer projeto, mas assim, nunca abri mão, né, e pretendo não abrir tão cedo. E estou muito feliz com essa oportunidade e com a criação do Pipoca Academy, que eu acho que vai ser coerente com essas mudanças que você está fazendo e vai ajudar bastante nesse processo e vai ajudar bastante pessoas também a se capacitarem, enfim, fazer essa transição de carreira, na qual eu também estou inserido, né? Então, estou muito feliz pela minha transição, só para finalizar, dizer que Sim. realmente é exatamente o que eu gostaria, é exatamente uma área que eu amo, que eu gosto e que eu quero atuar daqui para frente, né? E tudo dando certo, a gente vai chegar lá. Com certeza, amigo. E daqui a um tempo, fala, cara, você lembra que época do Pipoca Ágil, cara? Cara, você lembra? Porque é legal relembrar as coisas, né, cara? Cara, você lembra Sim, como é sim. que era aquilo? Caramba, eu falo com as pessoas todas aqui. É bem legal você ter tocado nesse assunto pra gente fechar aqui. Cara, isso eu dou mensagem para todo mundo. Se você vier para o Pipocast, vem e venha com vontade, porque é network. E se tiver que sair do Pipocast, avise, né? Sai Porque bem, aqui é né? um reflexo para o mercado, Imagina, que já teve aqui, eu gosto de sempre falar isso, que eu tenho que sempre alertar. Já teve pessoas aqui frequentando que brigaram entre si lá, né? Entre o time, levaram Figma, levaram código, levaram a história do usuário. Aí você vê, daqui a 3, 4 anos está todo mundo no mercado, aí a sua gerente de RH, o seu gerente, olha, tem um cara aqui que falou que foi do Pipocast. Você não foi do Pipocast? E aí, recomenda ele? Cara, aí o cara, tu vai ver a pessoa, cara, brigou com todo mundo, levou o material, aí você não vai recomendar. Então, eu tenho que falar sempre isso, ô Marcos. Cara, vem para cá, mas aqui também é porta de entrada, né? É a vitrine aqui, né? Sim, Então, beleza, cara, não saia correndo, Marcos. A gente vou fechar aqui para a gente fazer um feedback muito rápido depois para perfeito. comentar aqui. E eu quero agradecer você, né? Topado, né? Eu vi mais vezes, né? Um Não é a primeira prazer, vez que você está comigo prazer aqui, né? imenso. A gente já teve lá no Pipoca Ágil, aqui no sábado do Pipoca Ágil está sendo a primeira vez digital Edu. Mas você vai vir mais vezes, tá, o Marcos? Se você quiser também trazer gente da Squad Opa, lá na para hora. falar, você pode Tem muita chamar gente boa qualquer ali. pessoa, pode chamar 2, 3, 4, cabe eu, você, o Wagner e mais 7. Mais 7. A gente Opa, pode marcar aí vamos para sim. janeiro, dezembro, não sei, cara. Vê aí O direitinho. time, o time já fica Quando avisado aí, então. o time fica avisado. Inclusive, ó, eu vou mostrar aqui, a Rejane está desde o começo, desculpa, Rejane, dando aplausos aqui. E muito legal, tem aqui o Eric também. O Eric, cara, sensacional, cara. Ele tá na simulação. E o Eric foi o primeiro cara. Eu tenho que elogiar esse cara. Sempre toda hora que ele aparece, eu tenho que elogiar esse cara. Esse cara chegou para mim, Y. Eu tô fazendo a relação aqui de todos os vídeos na trilha Pílulas Ágeis. Cara, tem vídeo que você postou, tá duplicado. Tem vídeo que não tem. E é mesmo, quando fui ver, cara, porque o Pílulas surgiu do nada, assim, as dúvidas foram aparecendo. Uhum. Falei, cara, vou gerar vídeo para não gerar reunião. Só que tinha época que eu esquecia que eu tinha falado. Falei 2 vezes. Tem coisa que eu falei e não falei lá, quer dizer, falei que eu digo, tá outro título, tá uma zona. E ele passou em todos e me deu a lista. Pô, dá uma olhada nisso aqui. Então, eu quero agradecer, Eric, pelo seu empenho, tá? De você estar, né, aí olhando e, pô, um olhar de supervisão, né, de atento, né, e cuidadoso. Então tá, ó, gente, o que que acontece? Segunda-feira eu não tem, tá? Até inclusive eu falei com a Ana Paula, vamos dar um tempo agora, mentoria. Eu vou voltar em janeiro com mentoria, com a casa de mentoria. Na terça-feira eu vou estar com o nosso amigo Nelson Raciop, ele é meu co-host de produto. Ele vai estar com 2 convidados, estamos na plateia, na audiência, eles vão vir para cá.
E na quinta-feira eu estou abrindo um programa novo, falando sobre pessoas. A gente vai falar sobre pessoas, sobre várias coisas, com o meu amigo Jimmy, tá? É tudo um projeto, é tudo assim, para 2026 a gente entrar com o pé direito e com muita novidade no podcast, tá bom? Marcos, Maravilha. vamos dar um tchau aí pra galera. Um abraço, Não sai correndo, Ibson, um fica abraço para aí. todo mundo. Prazer.